Eu começo o programa de hoje sem nenhuma sonoplastia, sem nenhum som para atrapalhar a nossa atenção. E inicio assim com o silêncio, sendo a minha música de fundo, para homenagear aqui a professora Elizabeth Tenreiro, que morreu ontem naquele atentado na escola aqui em São Paulo, aos 71 anos, vitimada por um aluno que a esfaqueou. A professora Elizabeth Tenreiro, ela fez carreira no Instituto Adolfo Lutz. O Instituto Adolfo Lutz, que é referência nacional e internacional em saúde pública. A professora Elizabeth Tenreiro, ela dedicou a sua vida, até os 60 anos, a sua aposentadoria, a cuidar da saúde do povo brasileiro. Aos 60 anos, ao invés de descansar, ao invés de fazer outras atividades, ela iniciou no magistério. Ela quis doar todo o seu conhecimento de uma vida a crianças de escolas públicas. Fez concurso público, foi aprovada e, por 11 anos, ensinou as crianças aqui de São Paulo, com muita alegria, com muito amor, com muita dedicação e com a sabedoria de que tem uma vida toda envolvida na questão da biologia. Ficam aqui as homenagens da Jovem Pan à professora, à memória da professora Elizabeth Tenreiro e também os nossos mais profundos e sinceros sentimentos à família desta mulher, desta guerreira, desta batalhadora que, ao invés de descansar aos 60 anos, resolveu se doar ainda mais para o bem do povo brasileiro, educando as nossas crianças. Infelizmente, ela angariou a raiva de um aluno enquanto ele fazia comentários racistas na sala de aula. E esse menor infrator, que é o máximo que a legislação permite, como nós podemos nos referir a ele, ceifou a vida de uma mulher tão sensacional, tão ímpar e exemplo para todos os brasileiros e brasileiras. Fica aqui a nossa homenagem à professora Elizabeth Tenreiro. E infelizmente é nesse clima de angústia, nesse clima de preocupação, de medo, de pesar, de tristeza, que eu começo Linha de Frente desta terça-feira, dia 28 de março de 2023. Hoje, os nossos convidados são Fernando Capês, Rodolfo Maris, Marcelo Suano e Nelson Kobayashi. E nós estaremos com você até às 4 horas da tarde. Falando nesse assunto, diante do fato lamentável de ontem, quando o menino esfaqueou a professora Elizabeth Tenreiro a facadas dentro de uma escola em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas divulgou uma medida que prevê a contratação de policiais militares que estão na reserva para atuar de forma permanente em escolas do Estado. Abro aspas. Estamos estudando formas de viabilizar a contratação de policiais da reserva para que eles fiquem de forma permanente nas escolas e ajudem a tornar o ambiente mais seguro. Fecho aspas. De acordo com o governador, os comandantes da Polícia Militar já se reuniram com os diretores dos colégios estaduais para buscar maneiras de combater a violência nas unidades de ensino. O governador também reforçou as informações sobre a ampliação de 500 para 5.000 profissionais que deverão atuar no programa Conviva e a oferta de até 150.000 horas de apoio psicológico presencial nas escolas para alunos, professores e demais funcionários. Bom,
Para a Thelma Vinha, que é especialista em convivência escolar e formação ética, não há política pública no Brasil para evitar novos ataques. Casos como o de ontem começaram a surgir no país nos anos 2000 e se intensificaram recentemente. De acordo com Thelma, nem os professores, nem as polícias sabem como lidar com problemas de violência que juntam conflitos escolares e articulação nas redes sociais. Abro aspas. Se os primeiros conflitos fossem resolvidos do jeito certo e não ignorados ou só punidos pela escola, isso poderia ser diferente. Fecho aspas. A especialista acredita em uma política nacional de mediação de conflitos com formação de professores para trabalhar com conversas, redes de ajuda de colegas da mesma idade e intervenções individuais. É preciso lidar, disse ela, com a radicalização da juventude. A raiva do menino é exacerbada e funciona muito como câmara de eco em plataformas de internet. Se antes tinha que entrar em Deep Web para ter acesso, hoje é muito mais fácil. Está no Twitter, está no WhatsApp, no TikTok. Fecho aspas. Thelma explica que os adolescentes são incentivados a cultivar o ódio e ensinados sobre agir para praticar ataques. Rodolfo Maris, eu sei que você tem uma filha que está nessa idade escolar, a gente já conversou, né, na semana passada de um incidente, nada criminoso, mas que ela queria fazer algo que a influenciadora digital estava fazendo. Você foi um pai firme, soube lidar muito bem com a situação. Como é que você vê essa tragédia, Rodolfo? Olha, Pavinato, faz as suas palavras a nossa aqui dessa bancada exatamente, porque nós também estamos bem tristes com esse ocorrido e desejamos nossos sentimentos para toda a família dessa professora, dessa mulher guerreira que foi a Elizabeth Tenreiro. Bom, eu sou pai, né? Eu tenho uma filha hoje que vai completar 19 anos e a minha mais nova tem 9 anos. As duas vivem em mundos diferentes da educação. A mais nova, por exemplo, estuda em colégio particular. E a mais velha sempre estudou em escola pública. E não é de hoje, Pavinato, que essa violência vem acontecendo no país. A gente não sabe se é, talvez, falta de Deus no coração dessas pessoas ou, de fato, o que está acontecendo? Será que os pais, nós não acordamos ainda para essa realidade, que essa violência dentro da escola, onde o professor não pode mais corrigir o aluno, onde o aluno acha que tem o direito de falar o que ele quer? Se a gente for buscar a raiz desse problema, nós vamos ver que são famílias destruídas, são famílias que não têm alicerce para estar psicológico, principalmente, para estar conversando com seus filhos, e isso é um resultado dessa, como diz exatamente aí a dona Thelma Vinha, nós não temos uma política pública para combater isso. Então, é lamentável. Como pai, a gente tem que estar sempre de olho no que nossos filhos fazem. E qualquer manifestação de agressividade dos nossos filhos, se nós como pais, nós não conseguimos conversar, a gente tem que procurar uma ajuda, né? Hoje existe no SUS, hoje existe nas UBSs, psicólogos gratuitos, onde a gente pode estar indo ali, levar os nossos filhos e relatar o nosso problema e buscar ajuda psicológica. Esse é um dos caminhos para quem passa por isso. Professor Marcelo Suano, né, eu costumo dizer que tudo que acontece na rede social, na praça virtual, é um reflexo do que acontece na praça real. E eu sou um entusiasta de que todas as leis que se aplicam na praça real se aplicam na vida, porque os problemas são os mesmos, até a mendicância é a mesma. Mas acontece o seguinte, quando eu era criança, minha mãe e meu pai não deixavam eu ir para certos lugares. Criança não entra em bordel, criança não vai para discoteca, a gente se chamava discoteca, eu também sou um pouquinho jurássico, estava falando dos termos jurássicos que a gente estava conversando aqui antes. Mas os pais, eles tinham controle de onde a criança ia. A rede social, a praça virtual, ela se caracteriza pela queda da barreira geográfica. Não tem mais portão. Então é um desafio novo para os pais, porque as crianças podem ir para qualquer lugar. E criança principalmente, porque neurologicamente o cérebro da gente se formata com os filtros éticos entre 22 e 24 anos. Né? É a fase final da transformação neuronal numa pessoa, em qualquer pessoa. E quando uma criança de 13 anos, como é o caso desse menor infrator,
começa a frequentar esse tipo de ambiente, que é o mesmo que um ambiente real, mas só que no virtual, o filtro ético dele já fica prejudicado. Como é que a gente pode pensar numa política nacional e sem passar pela questão dos pais? Porque isso é um problema dos pais e é um problema também do Conselho Tutelar. Afinal de contas, o Estado brasileiro se avocou na responsabilidade de compartilhar a criação dos filhos com os pais. Bom, inicialmente, boa tarde, Pavinato, boa tarde, Capês, Nelson, Rodolfo. Boa tarde a toda essa produção da Jovem Pan, que é fabulosa, e a esse público maravilhoso que nos acompanha. Pavinato, sem ser muito extenso, eu vou a 3 pontos, ou melhor, 3 universos que, da minha perspectiva, precisam ser observados, né? O primeiro deles é essa ágora que você apontou, a internet. Você tem lá um universo em que eu, particularmente, eu não acho que ela corresponde exatamente ao que nós temos no dia a dia, na vida comum. Lá é potencializado pela possibilidade de anonimato, pela possibilidade de você não ter que lidar cara a cara com a pessoa com quem você está trabalhando, lidando ou ofendendo. Lá é tudo muito mais potencializado. Esse é o primeiro universo. É uma ágora distinta que permite que as pessoas tendam a revelar ou a ressaltar aquilo que eles têm de profundo neles, que não foi bem cultuado, cultivado, produzido ou construído ao longo da sua vida. Independentemente de ser 13 anos de vida, 20 anos de vida, 50, 60 anos de vida. Esse é um primeiro universo, que isso tem que ser entendido e vai demorar para se chegar a uma conclusão plena. Tem um segundo universo. Esse universo é o da família, é o da educação contemporânea. Por qual razão? Porque quando nós observamos, certa vez um colega meu fez um comentário que as pessoas acharam que ele estava brincando, mas ele não estava brincando, ele estava falando corretamente. E ele estava falando corretamente diante do quadro que ele estava analisando ali, tanto que ele foi mal interpretado. Eu vou colocar a frase dele e vou tentar explicar. Ele disse, parece que agora nós estamos desenvolvendo atividades criminosas ou transgressões e violência típica de sociedades desenvolvidas ou sociedades que já são grandes, sociedades que configurariam naquela época o primeiro mundo. Todo mundo achou que fazer esse tipo de crime é coisa de país desenvolvido. Não era isso que ele estava dizendo. Certas sociedades, quando se desenvolvem e têm uma forma de produzir tão rica, elas produzem como consequência uma atividade que não existia antes. Pessoas atomizadas, o que é isso? Pessoas solitárias. O indivíduo solitário, ele começa a produzir sonhos, delírios e começa a ter, por uma sociedade que está desenvolvida, mais instrumentos para realizar essas suas loucuras, sonhos, delírios, sonhos, tudo bem, mas as suas loucuras, os seus delírios, os seus fantasmas, os seus pesadelos, porque tem mais instrumentos disponíveis. A sociedade desenvolvida produz isso, mas isso é consequência de uma sociedade também que jogou as crianças e deixou elas sozinhas. Não tem coisa mais comum em escola, em especial no início de faculdades, de você encontrar jovens que praticamente não conversam com os pais. Porque eles estão jogados. E aí, o que esse cara faz, ou essa moça faz? Eles procuram nos professores alternativas, de forma que a escola, ela acaba não sendo um canal adequado. Então, você tem uma educação numa sociedade que produziu muitos instrumentos, mas deixou as pessoas se tornarem solitárias. E elas vão buscar aprendizado no mundo. E o mundo só ensina 2 coisas: a ser violento e a sobreviver à violência. É daí que nasce a cultura para tentar controlar esse tipo de comportamento. Esse é o segundo universo. E eu já vou encerrar para o terceiro universo. O terceiro é o do próprio crime, da transgressão à lei. Ora, eu não sou jurista. Como eu não sou jurista, mas eu trabalhei em escolas de direito, eu dava aula de sociologia jurídica e filosofia do direito. Fiquei 5 anos trabalhando em faculdade de direito. Havia uma coisa que eu sempre tentava falar para aqueles jovens em formação jurídica. Eu dizia o seguinte, meus queridos, a lei, ela existe e a punição também. Mas tem um dado que vocês têm que levar em consideração. A razão pela qual você pune alguém que transgrediu a lei não é porque a sociedade quer se vingar. Não é porque esse indivíduo vai se recuperar. Isso é consequência e a maneira como você vai trabalhar esse tipo de coisa. A sociedade ou o Estado
pune aquele que transgride a lei para dar um alerta para toda a sociedade de que aqueles valores que foram transgredidos ainda estão presentes, porque a sociedade só existe porque existem valores que estabelecem constituições que são regras de conduta. Significa, não transgrida, porque uma sociedade significa pessoas diferentes que não se conhecem, às vezes até se odeiam, mas agem coletivamente. Por qual razão? Porque aqueles valores todo mundo acredita, como vida, como propriedade e assim sucessivamente. Era essa a grande questão. Quando você pega o ato deste menino, ele é um garoto, é uma criança, mas tem que se verificar a forma adequada de puni-lo e não colocá-lo como uma consequência de uma sociedade que está deixando as crianças solitárias, uma educação que não existe mais, ou um conjunto de elementos como a nova ágora que é a internet. Ele tem que ser punido de alguma maneira. E os seus pais também, por alguma razão, têm que se identificar por qual razão aquele garoto chegou a adoecer psicologicamente ao ponto de fazer o que ele fez. Eu não quero ser extremista, mas eu lembro de um fato na Inglaterra em que uma criança, eu não sei se ela foi condenada, um jovem, 10, 12 anos, alguma coisa assim, foi condenado ou a prisão perpétua ou uma pena pior, porque ele estrangulou bebês. E por qual razão ele recebeu a pena? Independentemente da sua idade. Porque foi identificado que enquanto ele estava estrangulando o bebê, ele estava rindo, ele sentia prazer. E os psicólogos não sabiam se havia recuperação para aquele jovem. Por isso ele foi punido. Não estou dizendo que se deve fazer uma caça a jovens, mas tem um detalhe. Quando você não faz a punição adequada, você cria uma subcultura, que é a subcultura do crime, a subcultura da violência, a subcultura da transgressão. Lembra que eu falei no início que as crianças estão solitárias e não têm educação e elas se educam no mundo? O que é que o mundo ensina? A ser violento e a sobreviver à violência. Se você não mostrar para a sociedade que os valores continuam, é isso que essas pessoas vão aprender. E eles vão continuar assim. E o recado vai ser dado para toda a sociedade que todo mundo deve agir dessa maneira. O adolescente de 13 anos, meus queridos Kobayashi, professor Capês, que atacou a escola estadual Tomásia Montoro, já havia sido denunciado à Polícia Civil há menos de um mês por mostrar comportamento suspeito na internet e publicar vídeos comprometedores nos quais ele aparece portando arma de fogo e simulando ataques violentos. O jornal Estado de São Paulo teve acesso ao boletim de ocorrência feito no dia 28 de fevereiro, um mês atrás. O documento diz, abro aspas, o menino encaminhou mensagens e fotos de armas aos demais alunos por WhatsApp e alguns pais estão se sentindo acuados e amedrontados com tais mensagens e fotos. Fecho aspas. O boletim também descreve que os responsáveis pelo adolescente foram chamados e orientados pela direção da escola para que as providências necessárias fossem tomadas. No documento é dito que o registro foi encaminhado para a polícia da área para apuração do delegado, mas não diz se outras medidas foram tomadas. Bom, nós temos aí, juntando o que a gente acabou de ouvir aqui e esta notícia, e ao que tudo indica também, ele tinha avisado na véspera, né, segundo o jornal O Globo, que ele avisou no Twitter que ele faria algo do gênero. Então nós temos aqui, levantada primeiro essa questão, nós temos a praça virtual, que é a rede social, que é o mundo real, mas que os nossos pais não têm mais controle. Nós temos aqui a questão de que não se resolve uma ação de ódio repristinando somente a ação, mas o próprio ódio, porque veja, ele não usou arma de fogo, usou faca, poderia ter usado um cabo de enxada. O ódio ele se manifesta com o que ele tem. E terceiro lugar, e que o professor Marcelo Sono trouxe muito bem, que casa com aquilo que eu falava, com 13 anos não existem filtros éticos no ser humano. Os filtros éticos eles são formados a partir do final da puberdade até a fase adulta. Uma criança / adolescente que frequenta essas redes tem prejudicado a formação dos filtros éticos e também há o debate que o professor Marcelo trouxe, Nelson, que é o debate do psicopata. O psicopata, que é, no Brasil, um assunto que não é tratado no direito brasileiro. Um psicopata, ele sente prazer em fazer mal. Um psicopata, ele ri, comumente ele tem ereção,
porque ele sente prazer sexual, inclusive, em cometer esses crimes, e psicopatia não tem cura. E o Brasil nunca enfrentou esta questão do psicopata. Não adianta o psicopata entrar no regime prisional, por exemplo, e ter lá o seu regime de progressão, a progressão do regime de pena e sair. Ele nunca vai ser ressocializado, ele sempre vai ter falta de empatia e sempre vai cometer o mal. Então, o Brasil precisava parar para conversar sobre o psicopata. Não sei se esse menino era um psicopata, não sei se ele apenas era uma pessoa prejudicada pela internet ou nos seus filtros éticos, mas como você é pai, o seu filho, ele não tem 1 ano ainda, né, Kobayashi? Não, 5 meses. 5 meses. Como é que você se sente sendo pai num país como esse, em que não se enfrenta essa questão seriamente? Pois é, né? Primeiro, muito boa tarde, Pavinato. Estava com saudades de você. Pois é, tiraram você de mim. Mas agora estou de volta. Muito saudades dessa mesa fantástica hoje aqui, da querida audiência aqui do Linha de Frente. E em relação a isso, a gente sabe que muitas pessoas, inclusive, não pretendem ter filhos, né? Casais que pretendem continuar vivendo só o casal justamente por preocupação em relação a todas essas novidades que a sociedade nos impõe, novidades violentas como essa que a gente está repercutindo aqui. E aí, em relação a essa questão do psicopata, né, Pavinato, a gente tivemos aí nos últimos anos uma evolução muito grande da ciência médica, em especial da psiquiatria, mas que ainda não foi acompanhada pela legislação que trata desses casos. A nossa legislação ainda não se atualizou em relação a essas novidades. Há, inclusive, muita ignorância no próprio meio jurídico, na sociedade como um todo e, claro, por consequência, também no meio jurídico, a respeito da situação do psicopata. Mas eu queria comentar, Pavinato, em relação a esse ato, de que, na linha do que já disse o professor Suano, eu acredito que este fato, que se materializou tragicamente, é, inclusive, um reflexo da nossa sociedade. Isso, na verdade, é um reflexo da família. A família está doente, as famílias estão doentes, e isso vira pessoas que cometem crimes como esse. Na verdade, esse adolescente, né? Eu estava com alguns dados recentes e se a gente for pesquisar por estatísticas que digam a respeito da saúde social das nossas famílias, a gente vai ver, por exemplo, que no ano passado nós tivemos um recorde de crianças que são registradas sem o pai, por exemplo. Um estudo da ARPEN, que é a Associação de Registro, né, disse que, por dia, no Brasil, nós temos uma média de 470 crianças nascidas e registradas sem a figura do pai. Aliás, a tradicional família brasileira geralmente é o filho, a mãe e a avó. Exatamente. Além disso, isso somado, a gente já tem um problema familiar e a gente tem um problema de saúde mental também. A gente falava de psicopatia, né? Mas alguns dados recentes também, qualquer pesquisa a respeito das estatísticas, mostram que 37% dos brasileiros sofrem com estresse severo. Isso significa burnout, que vai acarretando em ansiedade ou em depressão. Então imagine essa família que já vem desestruturada, ou de um divórcio, ou de uma relação que já não deu certo, somada a diversos outros problemas de saúde mental. Qual é a realidade que essa criança ou esse adolescente vive quando está formando a sua inteligência, os seus conceitos, os seus limites, né? E aí a gente tem que refletir. Se isso acontece com esse adolescente, pode acontecer com muitos outros que vivem nesta mesma realidade. Aí eu quero falar agora do reflexo jurídico disso. Você já disse, a gente teve um boletim de ocorrência que informou aí a pretensão desse aluno, fotos inclusive. Isso foi então levado à autoridade policial, que deveria tomar atitudes. E aí a gente viu nos últimos meses todos essa repercussão a respeito dos crimes de omissão, né, em relação à segurança. A gente precisa saber por que é que não houve uma busca e apreensão nessa casa, por exemplo. Por que é que não houve uma visita da polícia, autorizada, claro, por um juiz da infância e da juventude, para ver do que se tratava, se tinha arma ali de fato. Por que é que os pais dessa criança não foram convocados ao Conselho Tutelar para prestar algum tipo de esclarecimento? A gente precisa pensar agora, claro, de imediato, na repreensão, em meios para que isso não venha a ocorrer, responsabilizar se tiver, de fato, algum responsável e, claro, pensar também no futuro. E aí eu falo dessa
ideia do governador Tarcísio de trazer os policiais militares da reserva para as escolas. Eu acho que isso é bom. Tem até um problema técnico aí, na verdade, porque não seria uma contratação de policiais, já que se estão na reserva, já são contratados, inclusive recebem com paridade em relação aos policiais da ativa, seria uma convocação, né? Teria um outro problema também de constitucionalidade para um militar da reserva prestar um serviço permanente, mas tudo isso vai se adequando de maneira jurídica que possa propiciar a presença de uma pessoa de segurança nas unidades de escola, não só para repreender, para ser um agente imediato ali para prestar segurança, mas também para ser um exemplo para as crianças. Não é para ser o homem mau, é para ser um homem bom, é para ser alguém que as crianças possam se espelhar. Policiais que têm histórias para contar, policiais que podem dar bons exemplos, que podem fazer parte do convívio dessas pessoas, dessas crianças, que às vezes têm na sua família, como nós começamos a dizer, não tão bons exemplos. Capês, você que já, enquanto nós falamos aqui, quem está nos acompanhando pela TV e pela internet, acompanha também as imagens aí do 10º dia de protestos em Paris, na França, nesse protesto contra a reforma da Previdência feita pelo presidente Macron. E nós continuamos aqui com esse tema, Capês, você que foi do Ministério Público, também foi da política, foi presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós temos aqui, né, conforme os relatos do pessoal do 34º Departamento de Polícia, né, eles informam que publicações no Twitter foram achadas no celular do garoto, né, na véspera desse atentado. Como é que a gente pode fazer para lidar com essa questão da saúde mental, do acompanhamento, da segurança dos colegas, dos professores, ou seja, para a sanidade da educação brasileira, que já não é nenhum exemplo, nenhum modelo a ser seguido? Bom, querido Tiago, boa tarde a todos. Esse é um problema mundial, não é apenas um problema brasileiro, nacional. As famílias estão desestruturadas, os pais trabalham muito, não têm tempo de dar atenção aos filhos e, somado a isso, o fenômeno da internet, um fenômeno chamado de mimetismo, a vontade de copiar coisas, principalmente coisas erradas. Vamos lembrar que este ano completará 20 anos do atentado na escola de Columbine, em Colorado, quando jovens armados de fuzis, alunos daquela escola, chacinaram 15 estudantes e se mataram. Depois disso, a partir deste episódio, nos últimos 20 anos, o Brasil teve 12 episódios como esse, o mais grave em Realengo, no Rio de Janeiro, quando 12 pessoas foram mortas. Então, essa questão da internet, ela tem influência. A questão dos suicídios de adolescentes é uma questão já epidêmica, está fora de controle, o assunto não vem ainda à tona, mas o número de jovens que tiram prematuramente a sua vida é muito grande. Então, esse é um problema já identificado e difícil de resolver. Ele é fácil de identificar, mas difícil de resolver. Eu prefiro me concentrar nos outros dois aspectos que são talvez mais fáceis de serem enfrentados, ainda que sejam também extremamente difíceis. Bom, O primeiro deles é a definição de um protocolo. É preciso ter um protocolo de prevenção para agir em casos como esse. Não pode um distrito policial tomar conhecimento através de um boletim de ocorrência do que o adolescente estava prestes a fazer e não ter uma comunicação, uma ação preventiva, como foi dito aqui pelo Suano, também pelo Nelson, uma ação de busca e apreensão no lar do menor. Não é possível ter uma comunicação como essa e não ser feito um monitoramento das redes sociais daquele menor. Faltou um protocolo e talvez, infelizmente, com as grandes tragédias que a gente aprende, está na hora de definir esse protocolo. Qual a melhor inteligência que pode ocorrer para prevenir uma ação como essa? De dentro da própria escola e de dentro da casa do menor. Os pais poderiam ter também perdido o seu filho. De certa forma, vão perdê-lo. Mas ele poderia ter sido morto numa ação policial. Então, é interesse dos pais também, ao identificar um comportamento estranho, comunicar à polícia ou à diretora da escola. Os professores,
os colegas alunos, os pais dos alunos, para que se crie uma rede de informação a partir do local onde se tem a melhor informação e a melhor inteligência, que é dentro da escola. Além disso, eu fiz sugestões aqui, nós estávamos hoje no Jornal da Manhã, com o nosso querido vice-governador Felício Ramute, dizendo a ele, sugerindo que fosse feito um mapeamento das escolas que são mais vulneráveis à ação de criminosos e colocar ali detectores de metais na entrada. Não é muito simpático, mas a professora estaria viva, não estaria morta. E além disso, o último aspecto é a questão da repressão. Não adianta agora começar a discussão na emoção sobre redução da maioridade penal nesse momento e nesse clima, porque o Brasil está acostumado a legislar por impulso. Por isso que a nossa legislação criminal é tão esquizofrênica, porque se legisla por impulso, se reage diante de tragédia. Não é assim. Agora, este menor, provavelmente você colocou aqui, o Pavinato, ele não praticou um crime no momento de explosão de ódio. Ele foi planejando esse crime, não é, Suano? Foi planejando, foi conversando, foi pedindo apoio, foi criando um público em torno desta ação. Então ele claramente tem traços de epilepsia condutopática. Claramente ele pode ser diagnosticado como um psicopata, que é aquele amoral, desprovido de senso moral. Consequência, não apenas a internação por 3 anos, mas o seu prolongamento até que ele complete 21 anos e, se for necessário, como no caso do Champinha, que é psicopata consagrado, continuar internado no sistema normal de saúde preventiva. E por último, eu sei que o Rodolfo quer falar, Tiago, só para colocar o seguinte... Vale ressaltar, uma questão importante. Vale ressaltar, você vai continuar. Vale ressaltar para a nossa audiência que o Champinha, ele só está numa unidade psiquiátrica por uma gambiarra jurídica. Medida civil. Porque ele deveria ter sido colocado em liberdade já. Com certeza. Ele só está internado numa unidade hospitalar para tratamento mental por uma medida de natureza civil, não de menor. E nem criminal, que não poderia ser. Agora, o último aspecto que eu queria colocar. Aqueles que participaram nas redes sociais, induzindo ou instigando, se forem maiores, responderão por homicídio doloso. É importante a polícia identificar. Induzir é dar a ideia. Instigar é reforçar uma ideia já existente. Isso é participação em homicídio. Rodolfo, você quer fazer? Eu quero mandar aliás, faz 20 anos do caso do Champinha. Hoje, aliás. Olha também, só, olha da Liana Friedenbach. Olha só. Hoje. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Dr. Brás, que está nos assistindo. Ele falou exatamente o que o Nelson, enquanto ele escrevia aqui, o Nelson falava exatamente o que o doutor estava escrevendo para mim. Fui buscar um auxílio, ele que é médico psiquiatra. Mas eu quero trazer informações aqui do que eu vivi com a minha filha mais velha. Eu não tenho vergonha nenhuma de passar isso para vocês que estão nos assistindo, porque assim como você tem a preocupação com a sua filha e seu filho, eu também tive com a minha. Ok, vamos lá. Instagram, Twitter, Facebook, as 3 redes sociais só permite que o seu filho tenha conta a partir de 13 anos, e mesmo assim supervisionada. Então, se você tem filhos menores dessa idade... Eu vou precisar interromper porque... Claro, Pavinato.